E aí, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um podcast sobre contabilidade, sobre negócios contábeis, sobre marketing contábil. E eu tenho o prazer e a honra de estar ao meu lado aqui com o Dijan. Dijan é empresário contábil, Dijan é CEO da JCD. E a gente vai falar hoje um pouco sobre sucessão de empresas contábeis, sobre esse processo de transformação, nesse processo de sucessório. Então, Dijan, seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. Ô, homem, muito obrigado. Para mim o prazer é todo meu de estar aqui, né, te fazendo uma visita aqui no Contador agora, né? Eu tenho a honra de ser cliente de vocês. Pra gente aqui é muito bom já há bastante tempo, né? E para mim vai ser um prazer poder trocar uma ideia com o pessoal aí, falar um pouquinho de sucessão, de contabilidade digital, transformação no mercado, né? Vamos levar um conteúdo de qualidade pro pessoal aí. Legal, Dijan, muito obrigado, prazer é meu. Eu também, gente, para quem não sabe ainda, né, a JCD que faz a contabilidade aí do Contador agora, e pra gente é uma experiência muito enriquecedora ter a JCD. Ô, Dijan, eu queria começar falando Vamos um lá. pouco sobre isso, né, a JCD é uma empresa aí que está há muitos anos no mercado, Sim, e que de repente ela se transformou em uma empresa quase que 100% digital, né? É uma uhum, empresa que é de família, né? Tá sim. passando por esse processo sucessório. Cara, como é que é essa transformação digital? Como é que está sendo essa transformação digital na JCD? Não, legal, homem. Na verdade, sim, contando um pouquinho da história da JCD, até pra gente, né, exemplificar, a JCD ela foi fundada em 1980 pelo meu pai, então a gente completou 41 anos em fevereiro deste ano, dia 20 de fevereiro de 1980, que foi a fundação da JCD. E em 2010 eu assumi a administração, a gente tinha um gerente que trabalhou conosco por 17 anos, que meu pai sempre teve outros investimentos, teve outros negócios. E aí quando esse gerente saiu para abrir um escritório, eu assumi, eu sempre trabalhei, né? Como assim, acho que a vida de todo mundo que é filho de contador, né? Office boy, ajudar ali no arquivo e tal. E aí eu assumi mesmo como diretor da JCD. E o primeiro desafio nosso foi manter os clientes, porque o escritório, de certa forma, tinha o rosto desse nosso gerente que trabalhou por 17 anos. Então nós ficamos ali mantendo os clientes e tal, e nós tínhamos na época 30 clientes, salvo engano, né, nessa faixa. E que trem que eu brincava muito que era trocar cebola, né? Você ia, tal, fazia, atendia, mantia. E aí a gente foi evoluindo, gradativo, e em 2015 a gente teve a oportunidade de comprar uma carteira de clientes de um escritório aqui em BH, né, que chamava CX Contabilidade. Era um rapaz que era muito amigo do meu pai, que já estava com alguns problemas de saúde, decidiu fechar a empresa, e a gente adquiriu a carteira. Ocorre que não fazia sentido a gente ter um custo em Belo Horizonte de aluguel, de condomínio, de estrutura, de outros colaboradores, tendo que eu tive a condição de ter toda a site própria, toda a estrutura em Birité. E aí a gente, né, já surgiu ali a necessidade de ser digital em 2015. Então, assim, a gente começou a ser digital antes da gente ter a consciência de ser digital. Porque a gente precisaria de ter uma forma de atender os clientes de Belo Horizonte sem a necessidade de ter um escritório em Belo Horizonte. E aí a gente veio estudando um pouco mais, vendo a transformação do mercado, já nesse processo. E em 2018 que eu falo que realmente foi a nossa grande virada de chave, que a gente realmente deixou de ser um escritório tradicional e se transformou em um escritório 100% digital, né? E isso ocorreu muito por causa da nossa parceria com a Conta Azul, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar. E aí, nesse dia que eu tive a oportunidade lá de ir na Conta Azul e de conhecer a estrutura deles, eu voltei já com o mindset transformado de eu não quero que o nosso escritório seja próximo ou parecido com um escritório de advocacia ou com um banco. Eu quero ser parecido com uma startup. Eu acho que essa mudança de mindset da gente pensar no negócio não simplesmente como um escritório contábil, mas como uma empresa, e como uma empresa com tecnologia, com vontade de crescer, com departamento de marketing, departamento comercial, isso fez toda a diferença para a gente, né, vir numa crescente. A gente cresceu 300% de 2018 a 2020. Então foi uma Então, de transformação 30 muito clientes, grande. vocês foram aí para 90 clientes. Nós fomos para 90 clientes. Na verdade, a gente já estava um pouco mais, né? Porque a gente comprou a carteira. Ah, sim. Então, eu comprei uma carteira de 30. Então, eu tinha 30, comprei uma de 30, eu tinha 60. E aí, eu cheguei hoje a 260. Nossa! 263, mais ou menos, que é o nosso número atual Nós estamos gravando aqui em março, né? De 2021. Então, o tempo tá passando rápido, né? Tá passando mais de 2021.
Ô, Dijan, e como que foi esse processo? Porque eu imagino que seu pai, o fundador, né, que abriu a contabilidade em 1980, como que foi para ele ver você assumindo em 2015 e você fazendo essa transformação? Como é que foi esse choque cultural que mais não deve ter sido fácil? Sim, realmente não foi. Na verdade, sair da zona de conforto é difícil, né? E quando a gente vem com algumas ideias novas, com algumas pessoas que têm uma mentalidade um pouco mais tradicional, a- o, o, o primeiro impacto é aquela rejeição. Uma rejeição natural de falar, não, isso não vai dar certo, mas por quê? Por que que a gente vai investir num software é um software que um cliente vai usar, por exemplo, né? Não faz sentido e tal. E aí a gente teve que ir demonstrando que fazia sentido. E aí foi muito legal, porque na época eu comecei a fazer por etapas. Falei, então, pai, qual que é o nosso principal gargalo hoje, que eu acho que é o gargalo da grande maioria dos escritórios de contabilidade? Parte contábil. Então, beleza, então deixa eu começar a fazer a transformação digital pelo contábil. E aí nós começamos a utilizar o sistema da Conta Azul para fazer o financeiro dos clientes. Porque a maioria dos clientes não mandava documento, não tinha o financeiro organizado, e acabava que isso prejudicava a contabilidade. E aí a gente tinha um costume, né, a grande maioria dos contadores tem, de achar que a culpa é sempre do cliente. Eu não faço contabilidade porque o cliente não manda documento. E aí a primeira coisa que a gente fez lá na parte contábil é falar assim, não, vamos cortar essa desculpa de ser a culpa do cliente. Nós temos que arrumar uma forma de conscientizá-lo que é importante fazer. E aí a gente começou a terceirizar o que hoje seria o BPO financeiro, né? Mas lá em 2018 a gente ainda não tinha essa evolução do financeiro. O financeiro do cliente, por quê? Porque era o principal gargalo que a gente tinha na contabilidade. E aí a gente foi vendo que era eficiente a gente utilizar a tecnologia na operação para a gente diminuir o nosso principal custo, que é tempo de retrabalho. Hoje o principal custo que a gente tem numa empresa contábil é você ter uma mão de obra qualificada para fazer retrabalho, o que não faz sentido nenhum, né? E quando a gente foi conseguindo fazer isso, aí meu pai foi começando a ver que dava resultado. E por incrível que pareça, o primeiro que a gente conseguiu fazer foi com a própria JCD. Legal. A JCD, tipo assim, a gente, acho que acontece também na grande maioria dos escritórios, né? Deixa para fechar por último, né? Se der tempo, fecha o escritório, né? Se eu te der falar tempo. que a grande maioria dos escritórios nem balanço fechado deve ter, né? Que era o caso nosso lá da JCD. E aí em 2018, na verdade foi antes, em 2017, né? Foi o primeiro ano que a gente fechou o balanço da JCD no dia lá, sei lá, por volta do dia 10, dia 15 de janeiro. Então, tipo assim, aí quando eu vim, mostrei pro meu pai, falei assim, pai, aqui é o balanço da JCD. Ele falou, mas como assim? Falei, não, porque eu já usava o financeiro do Conta Azul para fazer o nosso financeiro, eu só importei para dentro do Mastermind, que é o nosso software contábil, e fechamos o balanço, o pessoal do contábil fechou. Não, mas foi muito rápido. É, justamente isso. Se todos os nossos clientes utilizarem o sistema financeiro e a gente conseguir importar, a gente vai conseguir fechar de todos os nossos clientes até no máximo o 15º dia útil do mês seguinte. Pô, esse trem funciona. Eu falei, funciona, vamos investir? Aí, então vamos. Aí foi onde que a gente começou, né, finalzinho de 2017, e fizemos uma virada de chave mesmo em 2018. Ô, Dijan, e assim, então vocês foram de 30 clientes, compraram uma base de mais 30, foram para 60 e você triplicou. Quer dizer, a sua gestão é uma gestão de sucesso, né? Sim. Hoje eu reconheço como uma gestão de sucesso. E o que você... Porque a gente tem são clientes nossos, muitas pessoas que nos assistem, que estão passando por esse processo, que é filho de contador, ou às vezes até neto de contador, Sim. e tá tentando ali convencer o fundador, ou tá tentando convencer a equipe que precisa de mudar esse mindset. Você falou que uma das viradas de chave foi o Conta Azul, né? Que você foi no Conta Azul. E como é que convence o cliente? Porque o cliente é tão tradicional quanto o contador, né? Sim. Então, muitas vezes a empresa contábil ela é reflexo do cliente dela. Perfeito. Como que convence o cliente que isso é bom? Legal. Eu falo que na transformação digital você tem 2 pontos que são os principais desafios. Que o primeiro é você fazer a transformação da equipe e depois do cliente, né? E eu falo que tem que ser de dentro para fora. Não adianta você achar que o cliente tem que transformar, ele tem que usar um sistema antes de você se transformar. Então, o que eu falo, e de certa forma é até meio clichê da gente falar, mas o primeiro ponto é mudança de mindset. O cara já tem que colocar na cabeça que eu sou um escritório digital. Se possível, muda logomarca, muda nome, muda estrutura física, se for suficiente. Quando eu falo estrutura física, é diminuir a quantidade de salas, botar o pessoal para trabalhar mais próximo, colocar mais cor nos escritórios, né? Porque isso impacta. E aí você começa a fazer um trabalho de conscientização do time.
E que é muito difícil, porque 90% dos profissionais contábeis, eles não estão adaptados com isso. Isso ainda é muito novo. Então, para te falar que uma boa parte do mercado, ele ainda trabalha no modelo tradicional. Então, quando você começa lá a vir para o time, você tem que mostrar para o time que aquilo ali vai fazer muito mais sentido para ele. Falar assim, ó, você estudou 4 anos, né? Talvez fez uma especialização, alguma coisa, vai ficar lançando nota, lançando boleto. Não faz sentido nenhum. E aí você vem e vai demonstrando tecnologia e vai trazendo produtividade. Se o cara não conseguir abrir a visão, aí você tem que fazer uma autoavaliação para ver se realmente você deve continuar com esse cara dentro da sua empresa ou não. Porque isso é uma das principais funções de um gestor, que é tomar as decisões, até as decisões ruins. Sim. Porque eu brinco que tomar as decisões fáceis, decisões gostosas, decisões boas, qualquer um faz e é muito bom. Mas tem hora que você tem que realmente, né, tomar decisão. Isso aconteceu na JCD, algumas pessoas não se adaptaram, infelizmente a gente teve que realmente dispensar. Mas quando você consegue demonstrar que você vai tirar a parte mais chata da operação e sobrar tempo para o cara fazer outras coisas que muitas das vezes é até aquilo que ele efetivamente estudou para fazer, faz muito sentido. E aí depois que você transforma internamente, você parte para o cliente. E aí o que a gente fez na JCD? E isso acontece muito, Almir. O pessoal tem uma mania de querer começar pelo cliente pior, pelo mais desorganizado. Que ele fala assim, nossa, eu resolver esse cara vai ser bom demais. E aí ele fala, não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ele começou com o pior. E a gente fez isso lá na JCD, a gente viu e pivotamos rapidinho, porque a gente percebeu que não é começar pelo pior. A gente tem que começar pelos melhores. Pelo aquele cara que é o mais organizado, que é aquele cara que já faz uma gestão, que seja numa planilha de Excel, mas bem organizada. Por quê? Porque esse cara vê valor. E aí, quando você tem sei lá, 100 clientes, você tem 20 desses caras, você já andou 20% do caminho. É o que eu brinco que são C1. C1 é aquele cara que é organizado e que já tem um departamento financeiro, mesmo que seja, né, que tem alguém que faça. Então você começa com esse cara. Depois o C2, que é o cara que realmente faz. Porque aí o que você vai vender para ele é ganho de produtividade e tempo. Então o sócio que faz o financeiro fala, pô, vou te ajudar aqui, vou te liberar um sistema, ou vou até fazer para você agora com essa questão de crescente de BPO, pra você ter mais tempo para tocar o seu negócio. Mas o cara já enxerga valor porque ele mesmo faz. O C3 é aquele cara que gostaria de ter, mas ainda não consegue fazer. E o C4 é o cara desorganizado, que não quer, que não tá nem aí, que talvez é um cara que futuramente você vai até expurgar da base. E aí o que, né, eu sugiro para a grande maioria do pessoal é começar realmente C1, C2, C3. Porque se você começa pelo C4, o C4 desanima. O desafio é muito grande. Você já fala assim, nossa senhora, é você começar a querer a treinar para uma maratona e já ir direto para São Silvestre, entendeu? Entendi. O cara tem que correr em volta ali, fazer um piquezinho devagarzinho. Gordo falando de atletismo é foda, né? Mas tem que correr em algum local, depois dar uma volta aqui na Lagoa da Pampulha, vai treinando. Vai se adaptando. Faz um MVP, pior, né? O que a gente chama de MVP, justamente, né? Justamente. E aí, quando você começa a fazer isso com aquele cara que vê valor, que vê sentido, esse cara te ajuda até a melhorar. Legal. E aí você evolui. Quando você consegue evoluir, para depois você pegar aquele cliente marrento, chato, que não quer mudar, ou que é mais resistente, você já está mais preparado. Ô Dijan, e eu enquanto cliente da JCD, essa transformação e esse controle financeiro, para mim, tem sido... Passar por essas etapas tem sido muito importante, porque é o que a gente estava conversando antes do podcast gravar. O custo que eu tenho pagando guia atrasado, com desorganização, quando vem uma visão de uma empresa contábil que faça a gestão financeira, ele simplesmente mostra o seguinte, cara, na verdade, isso não é um custo a mais, isso você está deixando de pagar, de dar dinheiro para o governo de multa por descontrole financeiro, você está trazendo essa operação com mais organização. O que eu acho interessante, Dijan, é que você montou um processo, você montou um método que você está conseguindo replicar esse método para outras empresas de contabilidade. Isso eu acho fantástico. Fala um pouco aí do método A Coisa, para o pessoal entender, porque tem 90% da nossa audiência é de contador e eu acho que é muito interessante esse método. Não, legal. A primeira coisa, igual eu falei um pouquinho antes, é o cara ter aquela mudança de mindset que não é simplesmente um escritório de contabilidade. Você tem que ser uma empresa de contabilidade. E como toda empresa, você tem que pensar no que a gente chama ali de 6 pilares, que é o método A Coisa, né? Que é atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Então não adianta nada você ter uma empresa que não atrai,
É por isso que a gente é cliente do contador agora, né? A gente precisa ter um processo de marketing, um processo de atração. Depois, não adianta nada você atrair se você não vende, se você não transforma. E quando eu falo venda, não é só fechar o contrato, é você integrar o seu cliente, né? Que é o que a gente chama de processo de onboard. Você tem que educar o cliente a ser seu cliente, né? Um dos primeiros desafios que tem aí. Depois, você tem que ter uma operação boa, né? Não faz sentido você ter uma contabilidade com uma operação ruim, né? Acho que é o base do base, o que eu acho que futuramente vai virar commodity, né? Que é a operação folha fiscal contábil. Eu acho que isso, eu brinco que futuramente o cara que contratar a terceirização financeira, contratar recrutamento e seleção, contratar RH, contratar serviço de consultoria, ele vai ganhar até contabilidade de graça. Imagino. Eu acredito que isso vai acontecer, parte fiscal, folha. Então, o cara comprou, terceirizou o RH comigo, eu vou te dar a folha de graça, porque vai ficar tão automatizado que vai ser commodity. Então, por isso que a gente já tem que pensar nesses novos serviços, né? Então, mas a operação tem que ser boa, porque ela dá origem para tudo que vai para a informação, né? Então, ela gera informação para quê? Para você utilizar essa informação e gerar satisfação para o seu cliente. Porque o que efetivamente vai fazer você ser valorizado, eu vejo que os contadores têm essa mania de achar, o cliente não me valoriza, não me valoriza. Beleza, mas ele nunca vai te valorizar mandando guia e folha. Você tem que evoluir também para você passar mais informação para o seu cliente. Legal, cara, legal. Né? Porque é como se o cara falasse, não, eu tenho uma despesa com o contador para ele me mandar mais despesas fiscais para me pagar. Então, tipo assim... E dentro disso, é uma coisa que a gente falou até em outro vídeo que a gente fez, que é o seguinte, quando a JCD me manda o boleto, causa em mim a sensação que eu tô pagando menos do que eu deveria. Eu acho que essa que é a sensação que a empresa contábil ela tem que ter com o cliente. Justamente. O cliente fala assim, porra, eu tô pagando menos do que eu deveria. Eu até falo com a grande maioria dos contadores que já aderiram ao método A Coisa, que estão fazendo esse processo de transformação digital, que o grande desafio, a grande missão nossa é a gente sair lá da mentalidade do cliente de custo e ir para a mentalidade de investimento. Eu tô pagando o boleto aqui, sei lá, R$1.000 de contabilidade que seja, mas não é custo, ele é investimento. E hoje o cara pode pagar R$ 89,90. Vamos falar aqui dessas contabilidades online, R$89. Pro cara é custo. E aí ele paga 89, que é o mais barato que tem no mercado. Agora, se eu quero cobrar um pouco mais, eu quero trabalhar num ticket menor, eu tenho que fazer com que o que esse cara tá pagando, ele tá investindo. E ele não vai investir em guia de pagamento, guia do simples entrega em dia, no prazo, e balancete quando o banco pede. Isso eu acho que é o primeiro choque de realidade que todos os contadores, todas as empresas contábeis, ela tem que ter. Perfeito. Eu falando aqui na realidade do contador agora com a JCD, a parte de imposto de Simples Nacional, de folha de pagamento, é 1% do que a JCD entrega pra gente. Sim. Isso aí a gente nem olha. Eu acho que todo esse valor agregado que tá por trás, toda essa organização que a JCD consegue me entregar, é o que eu acho que é o mais importante. Que é isso que é o que o método A Coisa faz a empresa contábil estruturar. Justamente. Né? O método A Coisa, né? Que seria encontrar o equilíbrio, né? Entre atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração, é justamente isso. É a gente estruturar o escritório contábil como empresa contábil. E como empresa, ele tem que ter, eu falo que são os 3 pilares de qualquer empresa que ele tem que conseguir ter, que é crescimento, retenção e gestão. Perfeito. Então, se o cara se ele tem um negócio que não tem crescimento, que é marketing e vendas, né? Ele está fadado ao fracasso. Eu falo que empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Não existe empresa que está estabilizada. É um escorregador, né? Você está subindo a escadinha, você está descendo a rampa. Justamente, né? Depois, se você não trabalhar com retenção, não faz sentido, porque não tem como você ganhar escala sem reter. E aí talvez isso aumenta seu CAC. Então você tem que trabalhar com LTV. E isso é bom para nós que trabalha com recorrência. A gente que é do mercado de recorrência. Né? Então a retenção é muito importante, na verdade, né, pra gente. E depois a gestão, porque eu vejo que muitas das vezes o contador está tão bitolado na execução, na operação, que ele esquece de gerir a própria empresa. Né? E quando eu falo de gestão ali, ele pensar mesmo num processo de RH interno, para ele melhorar a parte de pessoas, para ele, né, ter um controle melhor dos seus KPIs, né? Quanto que custa um cliente para ele, quanto tempo esse cliente fica na base. A gente não falar palavras que, né, talvez a pessoa não entende, né? CAC, custo de aquisição, LTV, o tempo que o cliente fica na base te pagando. É o lifetime. Né? O churn, que é a quantidade de clientes que sai da base. Então, assim, esses números, que eu brinco que são os números básicos de qualquer negócio, né? O contador precisa ter. E muitas das vezes, Almir, o contador quer que o cliente valorize os dados, valorize os números,
Só que ele mesmo não valoriza os próprios números. Foi aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Nem o balanço dele tá fechado ainda. E muitas vezes ele não faz sabe nem sentido. como que usa esses números para de fato ajudar o cliente. Que muitas vezes ele quer levar uma Exatamente. informação para o cliente que é irrelevante para o cliente. Que é o que, de certa forma, eu vejo que tem acontecido, né, no mercado atual, que é essa onda de contabilidade consultiva, contador-consultor, o que eu acho que é muito bom. Mas para o cara ir para esse patamar, ele tem que ter um operacional muito bem organizado. Ele tem que Muito. ter uma estrutura organizada. E principalmente ele tem que ter uma inteligência de negócio por trás muito bem Sim. feita. Porque, na verdade, quando você senta para conversar com o empresário, a última coisa que ele quer conversar é de contabilidade. Ele quer conversar Foi o que de nós fizemos negócios. hoje aqui. Né, a gente conversou de negócios, de possibilidades, né, questão de expansão de alguma situação ou outra, possibilidade de escala. A gente não Né? conversou de imposto. Não. Legal, cara. Isso daí, de certa forma, eu falo que quando a gente chega nesse ponto, a gente tem que abrir o nosso horizonte de conhecimento. Porque quando a gente conversa com a pessoa, ela não quer falar de contabilidade. Ela não Muito quer bom. falar de fiscal. Ela não quer falar de DCTF, de SPED. Eu nem sei o que se isso tem. Isso é Eu um não quero nem saco. saber. Isso é Isso é um sua saco. equipe lá que tem que saber. Isso pro empresário é um saco. Sim. Entendeu? Porque se ele gostasse disso, talvez ele seria contador. Exatamente. Mas assim, Eu, enquanto empresário, foi o que a gente conversou. A gente conversou aqui sobre, cara, eu tenho problema com contratação, recursos humanos, eu tenho problema aqui com a gestão dos meus contratos. Cara, eu tô tendo lucro ou não tô tendo lucro? Eu preciso saber a precificação. Foi isso que a gente conversou. justamente. E isso a contabilidade entrega. Legal. Só que quando você apresenta pro contador, você tem que entregar ele de uma forma que. Pro empresário, desculpa, você tem que entregar de uma forma que ele entenda. Não adianta você querer entregar um balancete e querer que o cara entende. Não adianta você querer, sei lá, conversar de alavancagem, EBITDA, se o empresário não tem nem fluxo de caixa. Muito bom, cara. Entendeu? Se ele não tá tendo condição de pagar pelo menos aquilo que está ali dentro do folha fiscal e despesas da empresa. Ô, Dijan, vamos só para reforçar, quais são os 6 pilares do método A Coisa? Atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Muito bom. A coisa. Legal, legal, a coisa. A coisa. A camisa É um acrônomo, né? É um acrônimo da camisa. É um acrônomo de atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Muito bom. Ô, Dijan, e entrando nessa questão que você falou aí da atração, como que você tem visto aí o Contador Agora junto com a JCD nesse processo aí de expansão, de atração? Legal. Eu acho que uma das melhores parcerias que a gente fez, né, lá na JCD foi realmente com o Contador Agora. Não é puxação de saco, Muito pode ter obrigado. certeza. Né? Por quê? Porque é muito específico o marketing para escritórios contábeis. Ele não é uma questão que qualquer um consegue fazer. Porque, querendo ou não, quando você fala de marketing de conteúdo para escritórios contábeis, você tem que ter uma expertise. Você não pode falar qualquer besteira num artigo, num blog, numa postagem. E quando você tem uma agência que é especializada nisso, né, isso faz muito sentido. Isso é muito bom. Né? E com isso, que aí vem a parte que eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente consegue gerar conteúdo e o conteúdo gera lead, é você saber tratar isso. Porque não adianta nada você ter um marketing muito bacana, igual a gente tem com o Contador Agora, se eu não conseguir converter. Se quando a lead chega, você não faz nada com ela. Justamente. E isso é o que a gente busca no método da coisa, que é atração e conversão. Então o Contador Agora me ajuda na atração. Então vocês fizeram o nosso site, vocês fazem as nossas publicidade, nossas landing page, né, acompanhando ali quando a gente quer soltar algum e-book, alguma coisa, tudo voltado lá pra gente atrair. Mas depois que atrai, se não tiver um bom processo de vendas, um bom processo de conversão, Nada acontece. não adianta. Não adianta. Né? Perfeito. E aí que por isso que eu falo que o método A Coisa, ele é equilíbrio. Não adianta você ser bom em uma coisa só. Você tem que Perfeito. encontrar o equilíbrio. Eu brinco que é melhor a gente dar um passo atrás em algum determinado ponto. Né? A minha operação é muito top. Então, beleza. Diminui um pouquinho do seu tempo investido na operação e vai melhorar sua parte de atração, de conversão, vai melhorar a parte de satisfação do seu cliente. Porque não adianta você só ter um muito bom. Né? Você precisa de ter o equilíbrio entre os 6 pontos. Né? Muito bom, Dijan. Dijan, a gente poderia falar aqui mais umas 2 horas sobre processo de sucessão, sobre método A Coisa, mas vamos deixar esse podcast mais curto para a gente poder gravar o maior da próxima vez. Se o pessoal, se os contadores quiserem saber mais sobre o método A Coisa, como é que eles fazem?
né, eles podem entrar, né? Nós temos um Instagram do Método da Coisa. Tem o meu pessoal também, né? Dejan Marcelo, pode seguir lá, a gente coloca um pouco de conteúdo. Vou colocar aqui seu Instagram, então. Beleza, aí você coloca tanto tem a JCD, para quem quiser olhar, que eu acho Claro. que é legal conhecer, né? Tem o do Método da Coisa e tem o meu pessoal, né? E aí a gente tem alguns eventos do Método da Coisa, alguns workshops, tem um processo de mentoria, mas aí só entrar em contato com o pessoal lá que a gente explica e Legal. fala como é que funciona direitinho pra turma. Ô, Dijan, muito obrigado pelo Que seu isso. tempo, pela sua visita. É sempre um prazer falar contigo. E vamos fazer mais conteúdo assim. Se o pessoal gostou, vou pedir pro pessoal se inscrever no seu canal. Legal. Entrar lá no site também da JCD. Muito obrigado, meu amigo. Que isso, amigo. Pra mim foi um prazerão, foi uma imensa honra. Já tô esperando o convite pra próxima gravação já. Combinado. Valeu. Pessoal, Então, muito valeu, tudo obrigado. bom. E até a próxima. Até.